Eu prometi. Também já tinha prometido muita merda, man. Eu lembro que há 3 anos atrás. Eu tinha prometido que tinha de fazer um vídeo de Grissaia, que nunca cheguei a fazer porque simplesmente nunca cheguei a jogar os 3 jogos. Porquê? Porque nunca tive tempo. Os jogos são muito grandes e estar a jogar os 3. E depois entretanto também saiu os spin-offs e tal, e aqueles o jogo 1.5 e coisas assim do género. E eu não sabia por onde pegar, e também o que é certo é que acho que ainda nem sequer resolver o problema do patch de restauração. Que é, prontos, a Sakai Project gosta muito de foder a vida pessoal e pelo que ouvi dizer, a versão maior de 18 do terceiro jogo ainda não tinha saído, então um gajo... Eu já nem sei, pode já ter saído, pode não ter saído, não sei. É a Sakai Project, eles só fazem merda, literalmente, eles não sabem fazer, não sabem localizar jogos, simplesmente. Sai 20 mil versões diferentes de um jogo, a com censura, a sem censura, a com censura, mas com um pouco de sem censura. Enfim, não quero mais. Essa que é a Project, é uma merda, acreditem. Estamos prontos, vamos passar por a live. Vamos lá passar para a live. O vídeo vai ficar pena, de certeza, man. Não há muito para falar sobre este mangá. Quer dizer, haverá, num ponto de vista de se alguém quiser falar sobre o mangá, né? Sobre que achou isso, dá para fazer até uma conversa bacana, principalmente sobre alguns pontos do mangá. Mas a história em si é pequenina, parece um calhamaço, mas na verdade a história é muito... não acontece muito, mas mesmo assim é muito bom. Então começamos a história, eu vou tentar dar aqui um resumozito sem dar muito spoiler. Porque é difícil, a história é bastante pequena e se eu me distrair um bocado ainda sou capaz de mandar dropar o spoiler. Começamos com o protagonista Tenshu Yashiro, que foi condenado à morte. O gajo é condenado à morte por enforcação. Enforcamento. Não sei se o português está correto, é enforcação, mas pronto, ele vai para a forca. Porque matou 4 homens que violaram a namorada dele e mais tarde foi acusado de matar a namorada dele, mas revela-se mais tarde algo sobre isso aí. E então pronto, ele é condenado à morte e no dia em que é condenado à morte ele é levado para a sala do diretor e dizem-lhe que a execução dele vai sair às 2 da tarde naquele dia. E então ele mais tarde é levado para uma sala em que já está preparado para morrer, né? E dão-lhe a oportunidade de, ou ele morre, é executado, ou então participa de uma certa experiência, que uns cientistas lá estão a fazer, e dão-lhe mais um direito à vida. Essa experiência, por acaso, revelou ser algo bem macabro. Como é que eu ia dizer? É pena a história ser pequena, porque dava para estender um pouco mais. Eu não digo estar a fazer mais 20 volumes baseado na ideia que isto apresentou, mas pelo menos mais 1 ou 2 volumes para explicar um pouco melhor a coisa. Até dava, e não era algo que se sentiria como uma história exagerada, porque a live deixou muitas pontas abertas mesmo, acreditem. O fim foi bacana, eu gostei do fim, eu não vou estar aqui a spoiler, mas eu gostei bastante do fim. Mas eu tenho de admitir que há certos pontos que eu gostava que expandissem um bocado mais, porque a história em si é muito fechada, ou seja, dá uma boa premissa e expõe alguns pontos bacanos e o plot a história segue de uma maneira previsível, ainda bem que não digo previsível, mas da maneira que, como é que eu ia dizer, pronto, é previsível no ponto que a história não desenvolve assim tanto como um gajo estava à espera. A história é bastante... resume-se muito a um facto linear, ou seja, embora há certos pontos na história que eles dizem e isso que falam sobre o que acontece, que eu gostava que eles expandissem mais, acabam por não ser expandidos, como a origem de certas coisas e assim. E era isso que eu gostava bastante que tivessem dado um pouco mais de background, por assim dizer, a esse tipo de coisas. Até se calhar fazer um volume 0 que explica algo que se passou antes da história, assim para dar... Eu estou a tentar não spoiler, o pessoal pode estar à toa, quem leu se calhar está a perceber o que eu estou a dizer, mas há certos pontos que eu gostava que eles explicassem melhor, de coisas que se passaram antes e a origem de certas coisas, como eu já disse, que não dão sequer background aqui, só assim um pouco de informações, mas não é nada de
muito a fundo como eu gostava que fosse, infelizmente. Mas de resto é um mangá bastante bom. O desenho, eu tenho de admitir, é um desenho bastante pesado. É um... Isto, pronto, é sobre um condenado à morte, né? Não vamos estar aqui à espera de desenho shoujo, porque não dá, né? É um desenho bastante pesado. Vai com bastante preto mesmo, bastante uso do preto, por assim dizer. Eu não estou aqui a tentar analisar isto como se fosse uma aula secante de história. Não, mas eu estou a dizer que o desenho é algo bastante carregado, vai. É mesmo encaixa no mangá, não é aquele desenho simplista. Não, é um desenho bastante bom, com bastante detalhe. Eu gostei bastante do desenho, man. Sou fã, man. Eu gostava que eles publicassem mais sobre este autor, não sei se já chegaram a publicar. Eles bem dizem aqui no início do mangá que ele é um ícone lá, porque já teve mangás deles que receberam adaptações. Mas o problema deste tipo de autores e mangás é que normalmente lançam dois volumes uma certa história, vai. E raramente recebem reconhecimento fora do Japão porque são títulos pequenos que não atraem muita atenção. Eu por acaso agradeço a Panini, man. Foi uma boa escolha. Gostava mais deste autor porque gostei da maneira como o gajo mete as coisas bastante dark, até com algum gore, por assim dizer. Eu gostei bastante da maneira pesada como ele ilustra as cenas. Eu virei fã, tenho de admitir, de certa forma virei um fã. E tem aqui outros títulos que eles falam sobre no início, como Jirai Shin, Sky High Blue Heaven, que sou bem capaz de na net dar uma olhada para ver se for só um volume, ainda sou capaz de fazer o esforço para ler na net. Pronto, eu recomendo, caso vocês estejam indecisos a pegar a live ou não, só esta qualidade. E até brilha, moço, aqui atrás também. Só esta qualidade está do caralho, man. Como vocês podem ver, a capa até em si é bastante macabra. Mas pronto, foi um mangá muito bom. Qualidade, eu percebo porque é que eles se esbanjaram um bocado mais na qualidade. Foi porque, pronto, para dar um pouco, para compensar um pouco o que o mangá não tem, que é desenvolver assim, uma história muito mais a fundo. Como outros mangás pequenos, tipo da God's Lie ou assim, que é só um volume, mas deixa uma história bastante profunda. Para compensar um pouco isso. Mas apesar desse defeito de ser uma história bastante curta, por assim dizer, dá a impressão que com o bastante diálogo que tem, isso é uma coisa mais longa, mas não, é uma história bastante fechada e curta. Eu compreendi porque é que eles apostaram um pouco mais na qualidade, mas pronto, saiu bom, é um mangá bastante bom. Caso estejam naquela cena de será que compro, será que não, vale a pena dar uma olhada, porque é um mangá bastante bom. Embora tenha de admitir, e vou dizer, pronto, eu sou honesto, que o fim do mangá é capaz de vos deixar um bocado insatisfeitos. É normal, eu senti-me um bocado insatisfeito com o final do mangá. Gostei, não vou dizer que não gostei, mas senti-me que a história podia ter dado um pouco mais. É isso. Então, mas pronto, é só isso. Espero que não tenha dado muito spoiler. Espero também que não seja algo demasiado breve e que não tenha conseguido expressar bem. Bem, para quem está a perguntar o que é que vem a seguir, né? Não sei. É sempre a mesma cena, não sei. Já há bué de tempo não fazia uma análise de mangá, por isso